Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o objeto de conhecimento da aula de número 44. Na nossa aula de número 44, temos revisão. Então, vamos à nossa revisão. Muito bem, para iniciarmos a nossa revisão, a gente vai recapitular alguns assuntos que vimos ao longo da nossa unidade. E o primeiro que vamos falar é sobre biotecnologia. E aí a gente viu, né, ao longo dessa unidade, o que é a biotecnologia moderna, tá? Bom, vimos que a biotecnologia ela já existia, né? Existia aí a biotecnologia tradicional, que os povos antigos já utilizavam alguns conhecimentos para a produção de alguns produtos que eram aí benéficos para a espécie humana, né, para a humanidade, como vinhos, pães. Então a gente já tinha esse serviço, né? Mas a biotecnologia ela avançou e hoje a gente diz que ela é uma biotecnologia moderna, tá? Então a gente tem aí uso de técnicas moleculares e celulares para desenvolver produtos e processos úteis. Então esse avanço aí em relação à biotecnologia tradicional, que no caso a gente teve aí as fermentações, elas continuam a existir, né? Essas técnicas foram apenas aprimoradas. E quais as suas aplicações? A gente pode ver aí na área da saúde, que nós temos aí a aplicação na produção de insulina humana por bactérias modificadas, vacinas de RNA, terapia gênica, diagnóstico por PCR. E na agricultura, organismos geneticamente modificados, biofertilizantes e controle biológico, melhoramento genético, entre outros. E temos ainda aplicações no meio ambiente e indústria, como a biorremediação, biocombustíveis, enzimas industriais e plásticos biodegradáveis. Então, todas essas são aplicações da biotecnologia moderna. E uma muito importante, muito interessante, é com relação à insulina humana. Sabemos aí que algumas pessoas têm a condição, né, de uma doença chamada diabetes, em que a pessoa sente ali muito cansaço, fadiga, alguns sintomas e precisa estar aferindo sempre a sua glicose no sangue, né, para saber se está no nível correto, né, se não está muito acima do que deveria estar. Bom, e a pessoa que tem diabetes, ela vai controlar essa diabetes com medicamentos ou aplicando a insulina em si mesmo, porque essa pessoa ela não produz insulina de maneira eficiente. E aí o que acontece? Ela precisa, então, de uma dose, né, que ela vai aplicar nela mesma. Agora, ao longo de décadas, a insulina utilizada para o tratamento de pessoas diabéticas foi realizada com insulina de origem bovina ou suína purificadas. Então, pessoal, o nosso organismo ele possui um órgão chamado pâncreas. E esse pâncreas produz, então, o hormônio insulina, que vai carregar a glicose presente na alimentação que estava na corrente sanguínea e transportar até as nossas células. Acontece que a pessoa que tem a diabetes, ela não produz essa insulina de maneira suficiente. E aí, antigamente, né, antes da década de 70, as pessoas precisariam recorrer a uma insulina extraída de pâncreas de outros animais, de outros mamíferos, como suínos e bovinos. Mas, com o passar do tempo, né, aí por volta da década de 70, a gente teve aí a tecnologia do DNA recombinante. E com isso passou-se a sintetizar insulina humana em laboratório, por bactérias geneticamente modificadas para esse fim. Então, você observa aí na imagem que essa bactéria ela foi geneticamente modificada, por quê? Porque ela recebeu um gene humano, o gene da insulina humana. Tá? Então, ela recebeu no seu plasmídio, que é um material genético extra, e uma vez que ela recebe esse gene, ela passa a produzir essa substância, esse hormônio, que é a insulina. E aí nós temos a insulina que pode ser aí manipulada, pode ser utilizada por pessoas que têm a diabetes, ok?
Bom, e aí com relação a essa técnica, né, do DNA recombinante, ele não é usado apenas, né, para a produção de insulina, mas a sua aplicação é bastante vasta, tá? E aqueles que recebem genes de outras espécies são chamados de transgênicos. Então, perceba aí que no caso da insulina, aquela bactéria recebeu um gene de um ser humano, ou seja, de uma espécie diferente. Então, ela é uma bactéria transgênica. E os transgênicos são organismos que receberam genes de outra espécie por meio da tecnologia do DNA recombinante. Então, essa técnica, né, permitiu que pudéssemos aí editar genes, adicionar genes em outras espécies. Bom, o DNA recombinante é o DNA formado artificialmente, unindo genes de espécies diferentes, como já foi mencionado. Então, nós temos aí, olha só, nesse esquema, mostra para a gente, né, o passo a passo de como acontece. Você pega o fragmento de DNA de interesse, você vai adicionar ele ao material genético vetor, ou seja, aquele que vai transportar esse gene para dentro de um organismo, e aí você tem um DNA recombinante, né? Aquele DNA que originalmente era de uma espécie, agora ele carrega genes de outra espécie, tá? E o que são organismos transgênicos? São organismos geneticamente modificados, também aí conhecidos pela sigla OGM, que receberam genes de outra espécie por meio da engenharia genética. Esses genes inseridos, chamados de genes transgênicos, conferem ao organismo uma nova característica que ele não possuía naturalmente. Essa modificação não acontece por cruzamento natural, mas sim em laboratório, com técnicas de DNA recombinante. Então, não é simplesmente cruzar duas espécies, até porque não é possível fazer isso na maioria dos casos. Então, a gente vai apenas selecionar um gene e adicionar o DNA de outra espécie. E aí, como que a gente faz isso? Só mais um exemplo para reforçar, né, essa técnica. Você vai pegar aí o doador, que pode ser uma planta, pode ser um animal, pode ser um micro-organismo, que contém o gene de interesse que nós queremos, né, extrair dele aquela característica, que poderia ser uma resistência a pragas, poderia ser uma resistência a fatores ambientais, etc. E aí você pega aquela variedade que é comercial, né, no caso aí de plantas ou de animais, e insere nele o gene do doador. E aí a gente vai ter uma nova variedade que vai continuar sendo a mesma espécie, porém ela vai ter ali uma característica adicional, ela vai se tornar um transgênico. Mas nem todo OGM, né, é transgênico, tá? É preciso aí a gente diferenciar. OGM, organismo geneticamente modificado, é qualquer organismo que teve seu DNA alterado, certo? Mas o transgênico, ele recebeu o gene de outra espécie. Então, um organismo geneticamente modificado, muitas vezes ele pode receber um gene da mesma espécie, e aí ele vai apenas ter o seu DNA modificado. Mas aquele que é transgênico recebeu de outra espécie. Dentro dos transgênicos, nós temos duas categorias, são os autotransgênicos e os alotransgênicos. Autotransgênicos recebem aí material genético de espécies semelhantes, né, aquelas que são o mais próximo possível. Já os alotransgênicos recebem de espécies bastante diferentes, aí como a gente observa no nosso exemplo, células de tilápia e células de enguia sendo aí, né, editadas para pegar aquela sequência de material genético de interesse, ou seja, o gene de interesse, para ser inserido ali no organismo que a gente quer que receba determinada característica, certo? Bom, com essa engenharia genética, com a biotecnologia moderna, a possibilidade de editar, transferir genes, a gente tem aí outras funções, né? Por exemplo, para o estudo de algumas doenças. E por conta desse estudo, né, alguns laboratórios conseguiram desenvolver uma técnica que fazem com que os animais se tornem bioluminescentes. Nem todo animal, né, tem essa capacidade. Por exemplo, os vagalumes têm essa capacidade de maneira natural, mas os ratos não. Então, você está observando aí que existem alguns roedores que são bioluminescentes porque eles receberam
no seu DNA um gene que faz com que ele produza uma proteína fluorescente que brilha em verde sobre a luz ultravioleta. Então, é necessário eles serem expostos a essa luz ultravioleta para poder brilhar, né, no escuro, como a gente está vendo aí. E para que serve isso, né? A gente vai ver aí que o objetivo é a pesquisa científica. Então, dessa forma, servem como marcadores genéticos. É possível rastrear a expressão de genes, ver onde e quando um gene está ativo. E isso, pessoal, vai ajudar aí a estudar doenças genéticas, o comportamento de células específicas, vai auxiliar no tratamento de câncer, de doenças neurodegenerativas, no estudo também de células-tronco. Então, não é simplesmente para fazer o animal brilhar, né? Mas tem ali um objetivo bem específico. E dentro dessa edição de genes em animais, também não é diferente com insetos. Então, nós temos aí um grande exemplo, que é o Aedes aegypti transgênico, tá? Então, a gente sabe que esse mosquito ele é capaz de transmitir doenças como febre amarela, dengue, chikungunya, entre outros, e ele tem se tornado uma ameaça, né, muitas vezes em algumas cidades. E o que acontece? Em laboratório, foi criado ali um animal que tem um gene, tá? E no caso, o Aedes aegypti macho, ele tem um gene que foi recebido por ele, é um gene letal. Então, quando ele se reproduz com a fêmea, ele transmite esse gene letal para os seus descendentes, e esses descendentes não chegam até a fase adulta. E com isso a gente tem uma redução na população desses animais, tá? Bom, eles não trazem nenhuma ameaça para os seres humanos, porque os mosquitos macho não vão atrás de sangue como as fêmeas, tá? Então, as fêmeas que estão na natureza, elas vão continuar normalmente, elas não receberam nenhum gene alterado, somente o macho e ele que vai transmitir para os seus filhotes, certo? Bom, e aí a gente também falou ao longo, né, das nossas aulas sobre o que é a pesquisa. Bom, a pesquisa ela é um processo sistemático de investigação que busca respostas para perguntas usando o método científico. Então, não é qualquer pergunta, nem é de qualquer forma, é dentro de um método. E quais são as etapas de uma pesquisa? Primeiro, a gente começa claramente com a observação, né? Sem observação, a gente não vai realmente encontrar nenhum problema. Então, dentro dessa observação, fazemos a pergunta, geramos ali uma hipótese, também fazemos experimentos, análise de dados, conclusão e comunicação desses resultados. E aí, para um exemplo bem prático, né, para a gente entender esse método científico, por exemplo, você observa que certas plantas crescem mais rápido com a luz. A sua hipótese é que a luz acelera o crescimento. Você faz um experimento com plantas em ambiente com e sem luz. Então, você observou ali, né, um fenômeno, depois você gerou ali a sua hipótese, o que você acha que está acontecendo, contribuindo para esse fenômeno. Você faz um experimento para testar a sua hipótese, né, para descartar ou para validar essa hipótese, e depois você vai obter dados, resultados, números, e com esses resultados você vai interpretar, né, vai chegar ali numa conclusão, e essa conclusão pode ser divulgada. Então, só para a gente esquematizar esse método científico, olha só, começa lá na observação, né, que você olhou, observou ao seu redor, né, e percebeu que existe ali um fenômeno que te gerou essa curiosidade, ou te gerou uma pergunta, problema, por que isso está acontecendo? E aí você tem a sua hipótese, aquela ideia, né, que te vem ali naquele momento. Ah, eu acho que pode ser por conta disso, né, uma causa, algo que está ali por trás interferindo nesse fenômeno. E aí você vai fazer os seus experimentos, vai testar essa sua hipótese, vai obter dados, vai ali também analisar esses dados e chegar a um resultado. Né? E esses resultados vão te dar uma conclusão a respeito do que você acabou de estudar. Né? Existem muitos fenômenos na natureza e isso é muito interessante quando nós somos crianças. Geralmente temos essa observação mais apurada, né? Curiosidade mais apurada, mais aguçada, mas a gente não pode perder isso ao longo da vida, porque é isso que nos move, né? Gerar ali perguntas, mas também querer respondê-las. Bom, e nós temos aí o profissional, né, que também faz muitas perguntas, que é o biólogo.
Tá? Então, cientista não é apenas, né, uma profissão isolada. O cientista ele pode ser um biólogo ou um biólogo pode ser um cientista, né? E o biólogo pode atuar como pesquisador, por exemplo. Então, ele pode pesquisar o impacto do desmatamento em uma floresta, estudar o comportamento de um animal, analisar a resistência de bactérias a antibióticos. Então, todas essas podem ser funções de um biólogo. E a função de um pesquisador é fazer perguntas e formular as hipóteses, né? Ou seja, trabalhar com o método científico, coletar dados por meio de observação e experimentos, publicar e compartilhar descobertas, trabalhar em equipe e com ética. Então, essas são as características fundamentais para um pesquisador. E como foi falado, como foi dito, um biólogo pode ser um pesquisador e vice-versa, mas um enfermeiro, um professor ou qualquer outro profissional, ele pode ser um pesquisador dentro da sua área. E, por falar em pesquisa, tem uma etapa que é muito importante, que é a divulgação científica. E a gente vê essa divulgação científica em diversas áreas, né? Todos os dias a gente vê, né, nos jornais, na internet, resultados de pesquisa que são divulgados para que a gente possa ter acesso a essas informações, né? Então, já pensou você ver uma notícia no jornal sobre a cura de uma doença, né? Então, isso é divulgação científica, ela pode ser realizada de diversas formas, contanto que ela traga, que ela torne esse conhecimento científico acessível ao público em geral, de forma clara, compreensível e interessante, mas sem perder o rigor da ciência. Bom, e essa divulgação científica, ela busca traduzir termos técnicos, resultados complexos para uma linguagem mais acessível, né? Nem todos nós dominamos alguns termos que são muito específicos da área da saúde, da área da engenharia, né? Então, é necessário que essa informação chegue para nós, que somos leigos nesses assuntos, de uma maneira mais clara, né? De uma maneira mais simples. E quais são as formas de divulgar, né? Ou seja, quais são as formas de divulgação científica? Pode ser através de livros de ciências para leigos, então existem muitos livros de ciências que trazem ilustrações, textos menos complexos, né, que são ali acessíveis para as pessoas. Documentários e séries, então hoje em dia nós temos uma série de documentários, né, ou seja, de programas televisivos que podem nos auxiliar e trazer essas informações, podcasts com entrevistas, as redes sociais e canais no YouTube também são aí uma ferramenta utilizada para divulgação científica, mas a gente abre aqui um parêntese que você precisa ter um critério também, um filtro na hora de consumir esse material, porque nem todos eles trazem de fato um conhecimento científico. Muitos deles trazem as chamadas fake news e nós precisamos estar atentos. Feiras de ciências, museus e oficinas também são formas de conhecer sobre a ciência. Eu tenho certeza que na sua escola, quem sabe, tem aí uma feira de ciências e é um momento de muita troca de informações, de conhecer vários aspectos da ciência de maneira mais lúdica. E qual é a importância da divulgação científica para a sociedade, né? Isso tudo é essencial para aumentar o conhecimento público sobre questões de saúde, meio ambiente, inovação tecnológica. Então, nós sabemos aí que na área da saúde precisamos conhecer a respeito das pesquisas, saber um pouco mais sobre como melhorar, né, e cuidar melhor do meio ambiente. Precisamos aprender sobre inovação tecnológica. Também vai promover uma sociedade mais informada, permitindo que as pessoas tomem decisões baseadas em evidências, influenciam políticas públicas e estimulam avanços científicos e tecnológicos. Então, uma população que sabe, que conhece o que é real, né, sabe diferenciar o que é real e o que não é, ela vai tomar ali decisões mais assertivas. Também vai influenciar, né, nas políticas públicas que vão cada vez mais procurar, né, resolver problemas que realmente são relevantes. Ajudam a combater a desinformação e a fortalecer a confiança na ciência, resultando em uma melhoria geral na qualidade de vida. Então, também pessoas que sabem, que dominam alguns assuntos, que buscam esse conhecimento, né, estão ali mais preparadas para viver, para seguir a vida, para fazer escolhas baseadas aí realmente, né, em informações que são o mais correto possível. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula e até uma próxima.